Tu conhece o livro Pode Chorar Coração, mas Fique Inteiro? Esse livro de 2020, né? Ele foi escrito por Glenn Rigved e ele conta a história de 4 criancinhas que precisam lidar aí com a morte da avó, né? A avó que já está nos seus últimos momentos, e elas recebem o auxílio da morte. O o livro, né, apesar de ter sido escrito para auxiliar crianças aí a saber como lidar, né, com essa questão do luto, essa questão da morte, ele é um auxílio para qualquer idade, né, devido à forma dele muito acolhedora de lidar com esse assunto, a morte que sempre vem com um assunto muito ruim, né, aquele assunto pesado mesmo. O livro ele tenta lidar com isso de uma forma não tão obscura, né, sempre contando, marcando, né, que a gente precisa se despedir das pessoas que a gente ama, que a gente tem que guardar boas lembranças, que a gente precisa falar sobre isso, né, abertamente e tudo mais. E o livro, ele é muito marcante assim, né, por auxiliar as criancinhas e tudo mais. Eu passei por uma coisa dessa assim na minha vida, porque eu acho que eu já contei aqui para vocês que o pai do meu filho, ele faleceu, né, eu tinha 6 anos de casado e ele faleceu, e eu tive que lidar com isso, né, contar para o meu filho, e foi um momento muito difícil na minha vida, mas eu tive que contar assim, né, eu escolhi falar sobre tudo. Eu não quis dizer que ele tinha virado uma estrelinha, ou que ele estava viajando, porque eu achei que a dor pudesse ser maior no futuro, né? Ele fosse achar que talvez fosse abandonado, tivesse sido abandonado. Então eu preferi contar a verdade, né? Mas foi muito dolorido, foi muito difícil ver meu filho chorar bastante por algo que eu não podia, né? Estava além do que eu pudesse fazer. E também tem a questão do meu pai, que quando ele faleceu, para mim abriu-se o chão, né? Porque meu pai era meu melhor amigo. Então ninguém está preparado para lidar com o luto, né? Pode haver, você pode ler milhões de livros, conversar com vários psicólogos, com várias pessoas, você nunca vai saber lidar com isso, né? Porque é só a gente que sente, é uma dor muito particular. Então, quando acontece, é só o que a gente sente mesmo que importa, né? Mas o livro, ele tá aí para num outro momento, né, depois que passa mais aqueles primeiros dias do luto, a gente saber lidar, né, a gente poder entender, a gente poder ter um pouco de alívio, né. Eu costumo dizer que as pessoas falam, com o tempo eu tenho medo de esquecer e tudo mais. Não, meu pai já morreu tem muitos e muitos e muitos anos, eu lembro do cheiro dele, da voz dele, da risada dele, então assim, não esquece, né. É muito difícil a gente esquecer, porque o amor tá ali, né? É aquela coisa de você estar sempre lembrando da pessoa. Talvez quando você é menorzinho pode até ser, né? Talvez meu filho hoje em dia ele lembra de algumas coisas do pai dele, mas não tantas, porque ele tinha 3 para 4 anos, né? Então, para 4 anos, então não era essa coisa toda, mas ele ainda lembra de bastante coisa, né? A gente está sempre falando para ele, até porque hoje em dia eu sou casada novamente, né? Meu marido hoje em dia é um grande amigo dele e tudo, mas a gente tem sempre essa questão aqui em casa, a gente está sempre falando para ele, mostrando fotos e tudo mais. E o livro, ele é justamente para isso, para auxiliar, né, nessa questão da dor, nessa questão da ausência. O livro ele conta a história de 4 criancinhas que estão ali, né, vendo a avó e nos seus últimos momentos, ela está gravemente doente, não tem mais o que se fazer, né? E a morte chega para tentar levá-la, né, no seu último suspiro aí. E as crianças, né, mesmo sem entender muito o luto, toda aquela situação que elas estão passando, elas sabem, né, pro que a morte veio ali, elas sentem. Então elas começam a interter a morte, né? Elas dão café, elas conversam sobre as histórias da avó, numa tentativa aí, né, desesperada de tentar fazer com que a morte adie aquele momento. E a morte sentindo, né, que aquilo vai acontecer, elas estão falando sobre isso aí, elas tentam contar para elas sobre uma fábula. Então, ela conta que 2 irmãos chamados Sofrimento e Desconsolo que moravam nas montanhas, né? Eles, aliás, num vale, né? Eles moravam numa região muito sombria, muito monótona. Eles se apaixonam por 2 irmãs que são a alegria e a risada, e que elas duas moravam nas montanhas, né? Bem ensolaradas e tudo mais. E quando eles se apaixonam, né? Mesmo sem ninguém entender e tudo mais, né? Eles são correspondidos pelas irmãs
Mostrando aí que os sentimentos, eles sempre precisam dos opostos para poder existirem, né? Para a gente poder entender sobre muitas coisas na vida da gente. E contando essas histórias, né, a morte ela acaba falando sobre o título do livro também, né, que ela abre o espaço aí para dizer que por mais que a gente sofra, né, por mais que o coração da gente esteja sangrando muitas vezes, né, a gente esteja muito desesperado e tudo, a gente não pode se fechar na vida, né, depois que a gente passa por um período de luto ou por algo muito difícil na vida da gente, porque a gente tem sempre que dar uma chance, né, para o que vai vir, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse me fechado depois que eu fiquei viúva, né, há muitos anos, eu poderia ter perdido a oportunidade de hoje em dia estar casada, né, de estar feliz com meu marido, de ter reconstruído toda uma vida. A minha mãe também, né? Minha mãe depois se recuperou. Minha mãe não, minha genitora, né? Porque dá pra chamar assim de mãe, assim, porque a gente não tem esses contatos todos. Mas minha genitora, ela se recuperou, né? Seguiu o caminho dela, casou novamente. E é isso aí. A vida, ela é assim, né? A gente termina um ciclo, recomeça outro e por aí em diante. E é mais uma dica do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.